Salve, salve turma, estamos começando mais uma Prosa Com, hoje episódio 102, estamos sendo recebidos aqui na Corporação dos Bombeiros Militares, juntamente com o comandante Elisandro Machado e o Cauê Cizesc Nardes. Eu já deixo, quando eu tenho essas bolas divididas de sobrenome, principalmente polaco, alemão, se eu já fico de fora já para não cometer um erro. Tem um probleminha de fonética ali que a gente costuma, então, não, para não errar, deixa para a pessoa que é mais conhecedora do sobrenome. Bom, estamos aqui, muito obrigado pelo aceite, primeiro pelo aceite de nos receber, e segundo por nos recepcionar aqui nessa instituição que é tão querida aqui no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Não tem uma instituição que seja tão bem quista quanto os bombeiros, e digo nessas forças de segurança. E é uma honra para nós estar aqui junto com vocês para falar um pouquinho mais da corporação. O comandante Elisandro já debutou, já esteve conosco já em algum episódio, agora não vou saber o número, mas logo quando o senhor assumiu, se eu não me engano, esteve conosco. E foi muito legal a prosa, e de lá para diante a gente só cresceu em termos de podcast, e o comandante Lisandro cada vez mais fazendo o trabalho, desempenhando um trabalho brilhante, que é estar à frente da Corporação Bombeiro Militar. Estamos, só lembrando que nós estamos quase com 1.000 seguidores, é tudo orgânico, não tem, não é nada publicizado, não é nada turbinado, então é tudo orgânico os nossos seguidores, e isso se vê pelas visualizações, tanto no Instagram quanto no YouTube. Sem sombra de dúvida, o nosso podcast é o mais visto na região noroeste. Estamos indo para a região norte toda, e já com 10% dessas visualizações já estão em Porto Alegre. Então o nosso trabalho está tendo reconhecimento, e esse reconhecimento se dá pela forma correta, mas principalmente pela assiduidade. Aquilo que a gente faz assíduo, cada semana estamos com um convidado, estamos com uma história, estamos com algo que represente não só na nossa sociedade, em termos de Ijuí, em termos de região, em termos de estado, em termos de país. Por isso, se tu ainda não te inscreveu, não custa nada. Vai lá, te inscreve no canal, ativa as notificações e ajuda a gente aí, que certamente o clique de vocês ali no sininho, o clique de vocês se inscrevendo, nos dão mais força para a gente fazer um trabalho cada vez melhor. Obrigado, Bruna, obrigado, Jonas, são as pessoas que estão atrás das câmeras, que vocês não veem, mas sem eles nós não faríamos nada aqui. Então, muito obrigado à galera da UBA, que fazem um trabalho sensacional conosco aí, que estão agora nessa nova temporada, digamos assim. Lembrando para vocês que esse programa ele tem um oferecimento do HCI, Hospital de Clínicas de Ijuí, HZ Digital, Portal Digital, Franco Persianas, Ijuí Center Móveis, Empório Móveis. Que mais, Bruna? Isso, então a gente tô brincando com ela. A gente está num trabalho bem legal, então cada vez mais as pessoas estão nos auxiliando para a gente fazer um trabalho, né, com mais perspicácia, e sempre agindo naquilo que a gente tem mais de bacana, que é um programa opinativo, é um programa que a gente não foge da nossa opinião, mas também é um programa que a gente não quer trazer nenhum debate que não seja construtivo para a nossa sociedade. Então, sem mais delongas, mais Mundial FM, que mais? Temos outros patrocinadores. Não adianta me mostrar daqui que eu não vou ver, mas depois, no segundo momento, a gente passa os outros apoiadores. Sem mais delongas, Cauê, prazer, comandante, os dois comandantes. Tu é comandante de companhia da companhia, eu sou o comandante do batalhão. Segundo batalhão. Fique à vontade, quem quiser começar a fala. Comandante, o senhor me permite? Claro. Então vamos conversar com esse Nardes, sobrinho, parente, primo do ministro Nardes? Um parentesco distante. Olha aí, ó. Mas já me disseram que teu irmão também é da corporação? Sim. De família? Sim, o meu irmão, ele é soldado aqui no Corpo de Bombeiros Militar, trabalha no pelotão de Ijuí. Tu é de Ijuí?
Sim, trabalhei em Juí, no pelotão de Juí. Olha aí. Então fica à vontade, te apresenta aí para nós e que agora eu vou tomar um pouquinho de água e agora a palavra é contigo. Meu nome é Cauê Esquinardes, sou capitão do Corpo de Bombeiros. Atualmente estou comandante da primeira companhia de bombeiro de Juí, subordinado ao 12º Batalhão, comandado pelo Tenente-Coronel Lisandro Machado. O trabalho da companhia dentro da estrutura, né, que abrange pelotões, né, como o batalhão, o 12º Batalhão, hoje no estado temos 13 batalhões, mais o Batalhão de Busca e Salvamento. E dentro desses batalhões há os pelotões, né, que exercem as atividades, né, que é aquela unidade operacional onde tem o caminhão de bombeiro, tem a ambulância. Hoje no 12º Batalhão temos 6 pelotões, né, que vai o pelotão de Juí, Sim. pelotão de Panambi, Cruz Alta, Palmeira e Frederico, que totalizam então uma área de 49 municípios. Caramba, é muita coisa. Sim, são muitos municípios e cada pelotão é responsável pelo número de cidades que são atendidas. Sim. E Juí hoje atende municípios que vai desde Santo Augusto, vai Catuípe, Joia, Augusto Pestana. Pro lado de Joia, pro lado sul, o limite é Joia. Sim. Pro lado de Santo Ângelo. Santo Ângelo tem Coronel Barros e Catuípe. Mais além dela. Não, mais além não. E para cima? Temos até São Valério do Sul. Borboleta. E, e na região norte do estado até Iraí. Até Iraí? Nós vamos até Iraí. A região do batalhão é até. Caramba, Com o pelotão de Frederico, daí até Iraí. É. E isso é normal na distribuição dos comandantes? Sim, o bombeiro ele atende nos 497 municípios, mas ele não tem unidades nos 497 municípios, diferente, por exemplo, da brigada, né? Então nós temos esse nível de capilaridade graças ao serviço, né? Mas também as relações com os serviços auxiliares, os municípios, mas a gente consegue dar conta da demanda, mesmo não estando fisicamente em todos os municípios, né? São 13 batalhões? Isso. Não seria, aí eu pergunto para vocês, a diferença da distribuição dos QGs, digamos assim, da Brigada Militar, que basicamente tem uma em cada município, por que não tem do pelotão dos bombeiros? Pela logística também? É isso? Assim, ó, bom, eu cortei a conversa aqui, acabei não me apresentando, né, mas já me apresentei. Eu queria dizer primeiro que é uma satisfação receber aqui dentro do Corpo de Bombeiros, né, um amigo, já é a segunda vez que eu participo. E aí, respondendo objetivamente, eu tive a oportunidade de trabalhar na Brigada Militar por 12 anos e estou desde 2015 no Corpo de Bombeiros. São instituições que atendem, né, de uma forma distinta, né? O Corpo de Bombeiros ele tem como nicho ali prevenção contra incêndios, combate a incêndios, né, as buscas e salvamentos, ações de defesa civil muitas vezes. E a Brigada Militar ela atende no policiamento ostensivo. Como o bombeiro ele atua aquartelado aguardando uma ocorrência, talvez falte inclusive esse clamor popular de que existam bombeiros, né, em todos os municípios. Em que pese, e isso é muito importante dizer, aquilo que as pessoas imaginam, terem imaginário como serviço de bombeiro, é apenas uma pequena parcela do que a gente faz, né? Hoje o nosso carro-chefe é o atendimento com ambulância, né? A gente tem mais do que o dobro de saídas para atender a ocorrência de atendimento pré-hospitalar, por exemplo, né? E muitas vezes as pessoas ligam para nós, concomitante ao ligar para o serviço de atendimento móvel de urgência, e alguns municípios nem têm o serviço de atendimento móvel de urgência regular, né, o SAMU regular, então acabam acionando o Corpo de Bombeiros. E naqueles locais em que está calmo, digamos, o APH, o combate a incêndio, a gente atua com palestras em escolas, né, prevenção de acidentes, cria projetos como o Bombeiro Mirim, que agora a gente está fazendo aqui. Então, esperamos, né, que a gente consiga aumentar essa capilaridade. Obviamente, tem os serviços civis auxiliares, os municípios nos auxiliam também organizando, mas infelizmente ainda não temos em todos os municípios aí o serviço de bombeiro, né? Pois é. Agora uma pergunta para os dois. A gente. Há pouco a gente estava falando de algumas questões que ficaram, que se tornaram bem visíveis e importantes, digamos assim, a nível, isso a critério da sociedade,
referente depois da lei Kiss ali, daquele desastre que aconteceu. A gente estava comentando antes que está tendo, de certa forma, um esquecimento, um relaxamento, não das autoridades, mas da própria sociedade em relação a isso. É realmente isso, comandantes? Eu posso, se me permite, eu posso falar com uma certa propriedade, porque a primeira unidade que eu servi no bombeiro foi em Santa Maria. E Sim. logo que eu fui para Santa Maria, eu acabei indo para a seção de segurança contra incêndio. E Santa Maria era o epicentro, né, do clamor popular pela melhoria das Depois questões. do evento? Depois do evento, 2015. 2015. Então, mas havia um clamor muito grande da população por maior segurança nos locais de reunião de público, principalmente nas boates. E a gente via isso. E com o tempo, mesmo em Santa Maria, aumentou o nível de exigência e o cumprimento das normas mesmo, aquilo que a gente não enxergava antigamente, começou a ser visível, né? Sinalização de emergência, extintores, né? Mas também foi passando, né, a ter uma preocupação um pouquinho menor. Tem um debate aí em âmbito nacional, né, que eu acredito que está muito no imaginário das pessoas aquela coisa de o Estado é muito grande, então eu quero maior liberdade. Só que a maior liberdade pressupõe uma maior responsabilidade. Hoje tem uma lei nacional, né, a Lei da Liberdade Econômica, que isenta de licenciamento determinadas edificações, mas não isenta das medidas de segurança. E é nesse ponto que a gente está. Então a gente fez um evento na semana passada justamente para dizer isso. Hoje o Estado ele não está exigindo daqueles locais de risco pequeno, né, muito baixo, o licenciamento, não é emitido documento algum. Essas pessoas vão começar a abrir o seu estabelecimento sem precisar buscar o licenciamento. Entretanto, ela tem que ter um treinamento, ela tem que ter um extintor, ela tem que ter as medidas de segurança lá. E, caso ela não tenha, ela pode sofrer uma autuação, né, que vai gerar uma multa. Então, a gente está nesse ponto. Não que o Estado não esteja fazendo mais o licenciamento, só que a preocupação até em cima do clamor popular é com aqueles locais de maior risco. No que eu acredito, né, aí o Elisandro falando que está correto. Sim. Nós não temos como pegar todo cidadão pela mão e nós temos como entregar a segurança. Claro. A segurança é uma responsabilidade de todos. De todos, inclusive, principalmente da pessoa que está montando o evento. Exatamente. Se pressupõe, né, que Exatamente. eu não vou esperar que a corporação vá lá me intimar sendo algo que eu tenha que fazer, como tá no meu script para mim montar o negócio, porque digamos que venha acontecer alguma coisa, o primeiro responsabilizado será eu. Isso. Eu acredito muito que ninguém começa um negócio, organiza um evento imaginando que vai acontecer algum incidente, mas eles acontecem. Justamente porque nem todo mundo tem aquele olhar de cuidado que a gente como profissional tem. Então hoje eu chego num local, né, como bombeiro, eu já, tem questão elétrica aqui envolvida, tem uma questão de estrutura, né? E a gente vai em cima desses detalhes que muitas vezes as pessoas não enxergam, né? Porque está muito no dia a dia. Sim. E a gente precisa estar exatamente nesse ponto de compartilhar a educação de prevenção. Claro. Né? Que é uma coisa rara no nosso país, né? A prevenção. O brasileiro, eu acho como um todo, ele é talhado para ação e reação. Mas para prevenção é ainda algo ainda que eu não me lembro aonde que eu vi, até eu mandei um áudio e perguntando para um grande amigo e ele acabou não respondendo. Parece que há um estudo, eu não vou saber agora exatamente, vocês podem me ajudar, que para cada real colocado na prevenção, tu economiza tantos depois numa ação ou na reação. É verdade isso? Eu ouvi algo especificamente na área de saúde, né? Que a prevenção lá de saúde evitaria, né, doenças. Né? Especificamente do bombeiro eu não conheço, mas o capitão Cizeski aqui talvez conheça justamente porque, além dele, eu ingressei na Brigada Militar e depois passei como oficial para o bombeiro. O Cizeski foi temporário, né, e soldado do Corpo de Bombeiros, então tem bastante vivência operacional e também é um grande estudioso aí na área de bombeiros, né, é presidente de comissão aí no estado de busca e resgate em estruturas colapsadas. Busca e resgate em estruturas colapsadas e lê muito sobre, né,
Então, talvez possa nos ajudar. O que é isso de estruturas colapsadas? Hoje eu estou na condição de presidente da Câmara Técnica de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas e de Deslizamento. Busca e resgate em estruturas colapsadas são aquelas ocorrências de desabamento de prédios. Sim. Pode ocorrer por explosões, falhas estruturais, em que há uma busca então de vítimas embaixo de escombros e lajes. Então é uma atividade bem técnica, que se faz uma avaliação da cena, da segurança, Sim. realiza atividades de rompimento, muitas vezes elevação de uma laje para retirar uma pessoa de baixo, um escoramento numa estrutura. Então são atividades que são bem técnicas, e também das movimentações de massa, né, que são os deslizamentos de terra que tivemos ano passado, que assolou ali a região da Serra, Vale do Taquari, em decorrência do grande volume de chuvas. Então ocorreram muitas movimentações de massa aí, alcançando casas, ocasionando óbitos. Mas quando tu falaste ali da questão da prevenção, a prevenção ela sempre vai ser algo mais barato, porque ela vai evitar. Se eu tenho um incêndio, ele vai ter um dano patrimonial. Sim. Se eu tiver a prevenção, tiver a medida de segurança, saber operar, e principalmente ter uma cultura de segurança contra incêndio, pois não basta somente ter as medidas de segurança, Sim. se não tem uma cultura ou também não sabe se utilizar das medidas. Sim. Então, esse trabalho de cultura, o Corpo de Bombeiros também trabalha bastante, seja com as crianças nas escolas, trabalhando com prevenção de incêndios, Sim. prevenção de acidentes domésticos, seja com o projeto Bombeiro Mirim, e também com palestras em empresas, conscientizando a importância, porque essa conscientização é extremamente importante, pois a prevenção sempre vai ser a melhor forma de evitar. Claro. Pois ocorrendo ali uma emergência, um incêndio, sempre vai ter uma possibilidade de um dano patrimonial, perda de vidas. Justo, a gente fala muito em perca financeira, né? Mas o dano humano Sim. Na prevenção tu consegue minimizar. Sim, sempre conseguindo prevenir a ocorrência de um incêndio, sempre vou minimizar ou até zerar as possibilidades de óbitos. A nível de estado, quantas pessoas estão contigo nessa barca? Porque não é muito simples isso, né? Da Câmara Técnica? Isso. A Câmara Técnica é formada por 8 membros. Do estado inteiro. Sim, da Câmara Técnica da parte de breque e deslizadas. São 8 membros, que é um grupo de estudos, que é a construção de manuais, de procedimentos, técnicas, cursos, treinamentos. Estourou a pipoca lá lá na Serra, Cauê. Hoje o Corpo de Bombeiros ele possui equipes que são forças de resposta rápida. Cada batalhão tem 2 células, né? O 12 Batalhão hoje tem a célula Alfa e a Bravo, né, que é formada por 8 membros, né, mais os suplentes. Ocorrendo então qualquer evento, qualquer desastre natural, conforme a necessidade, são acionadas essas equipes. Seja qualquer coisa, vento, Sim. granizo, qualquer coisa. Sim, ano passado tivemos 2023 e 2024, as equipes aqui do batalhão atuaram, seja na região de Bento Gonçalves. Litoral que vocês foram também, né, se não me engano. Litoral, ano passado não. Ah, não, foi a Civil, a Defesa Civil que foi pra lá. Agora, esse ano, eu acho. Teve o primeiro evento, depois que eu vim pra cá, eu lembro que foi no Litoral, foi no Caraá, e logo depois teve em Sede Nova, mas no Caraá nós não atuamos. Caraá não. Aí logo depois teve em Sede Nova, aqui um vendaval muito grande, nossas equipes foram acionadas, a equipe de Santo Ângelo veio apoiar, e aí logo depois teve as enchentes de maio lá, daí atuamos por todo o estado, né? Sim. E o Cauê, ele coordenou as operações em campo, foi para Bento, né, a primeira deslocamento. E só que aí chegou um momento em que, justamente pelo conhecimento que ele tinha, estavam mandando ele para todo lugar do estado. Eu falei com o comando, ele disse: devolve, porque eu preciso dele para coordenar as nossas equipes aqui também. Estava em Gramado, depois estava em Portão, Novo Hamburgo. Que é bom, ele não deixa. Exato. Quer levar. Mas assim, a gente tem essa Câmara Técnica, na verdade é uma delas, né? Tem várias de diferentes áreas. Essa, ela vai dar um treinamento, vai fazer cursos, vai escrever procedimentos para as demais equipes atuarem. Não é que só eles vão trabalhar. Obviamente, se tiver uma situação mais complexa aqui, vão chamar eles pelas especialidades que tem. Ele fez curso em Minas Gerais, já tinha outros cursos anteriores também. Eu conheci no início do ano, meio do ano, fevereiro, março, por aí.
algumas lideranças da Defesa Civil de Santa Catarina. E aí eu tenho feito alguns cursos da ENAP, da Escola Nacional, e o case de exemplo para o Brasil inteiro é Santa Catarina. Aí tu falasse dos deslizamentos lá, eles tiveram que reinventar, tanto em Defesa Civil, acho que em corporação também, em bombeiros também, em função do inúmeros deslizamentos. Eu acho que a parte geográfica de lá, né? Sim. Você se baseia também em alguma coisa referente a Santa Catarina? Santa Catarina hoje na área de intervenção em áreas deslizadas é referência no Brasil. Olha, então tô... Pelas experiências que eles tiveram, né, ali em meados ali 2008, 2009, eles nessa área então eles estão muito bem com equipamentos, conhecimento, treinados e experiência prática, né? Sim. Junto com Santa Catarina também em Minas Gerais, né, com as ocorrências de Mariana e Brumadinho. Então, esses dois estados hoje na parte de deslizadas que tem uma vivência muito grande, né? Junto com o Rio de Janeiro, que teve a ocorrência de Petrópolis. Mas Santa Catarina hoje nessa área é referência no país. A própria legislação de defesa civil, ela vem posterior a esses desastres, né? Teve 2008 ou 2009 ali em Santa Catarina, teve Rio de Janeiro, e aí é 2012, salvo engano, né, que mudou a lei. E aí o Rio Grande do Sul, a gente teve o grande olhar que está se tendo para a defesa civil hoje é em função das enchentes do ano passado. Então, para gente ver como ainda o país da prevenção, né, da ação e reação. Né? A prevenção, a gente espera sempre acontecer algo que, bom, sempre há tempo para tudo, né? Não se perdeu vidas, agora vocês viram o que aconteceu no Texas, né? Para gente ver como, às vezes a gente fala, assim, a gente tem a síndrome do cachorro vira-lata, né? Que aqui no nosso país, terceiro mundo, isso e aquilo, mas são coisas que acontecem nessas fatalidades, ninguém tá... Tu vê, os Estados Unidos, um país de primeiro mundo, né, deu uma chuva catastrófica lá, e em questão de meia hora, eu acho, aí. A gente vê imagens parecidas com as que a gente viveu aqui. A Europa está sofrendo com morte decorrente de calor. Então, mais do que nunca, aquilo que você fala é realidade. A gente está convivendo com um normal diferente, um novo normal. E nós temos que estar preparados para essa situação. A gente viu ano passado enchentes que nunca tinham acontecido, não desse porte no estado. Esse ano nós tivemos novamente, né? Da região. Não tivemos na mesma proporção, mas tivemos uma série de ocorrências ali, felizmente com menos perdas de vidas, mas mesmo assim tivemos perdas. Exato. Então significa que a gente tem que continuar pensando em trabalhar com preparação, mitigação, e aí sim pensar na resposta. Hoje a gente atua muito na resposta e na recuperação, né? E na preparação da resposta também. Na preparação da resposta, exatamente. Cauê, comandante, a gente viveu há poucos dias atrás um evento que também foi oriundo de uma fatalidade, de um fogo que pegou num silos particular e gerou um problema extremamente desagradável para a sociedade como um todo, principalmente de Ijuí. E os bombeiros atuaram do início ao fim. Tu estavas na linha de frente ali, né, Cauê? Sim, estávamos acompanhando desde o primeiro dia essa ocorrência. Foi uma ocorrência atípica, né? Pois é. Mas os incêndios em silos, né, têm umas suas peculiaridades. O incêndio em silo, o ambiente do armazenamento de grãos, ele gera uma poeira inflamável, né? O ambiente em si já é perigoso. E com essa ocorrência do incêndio, né, trouxe algumas peculiaridades que não são convencionais, né, que era um incêndio que queimava em superfície, era realizado então um resfriamento em superfície, mas em profundidade, né, como eram muitas toneladas de grãos, continuava queimando e gerando fumaça. Então foi um trabalho aí constante no resfriamento e buscando extinguir o incêndio. Sim. Foi um trabalho constante. Árduo e constante, né? Árduo e constante. E ainda tu tem que lidar, porque eu acho tão importante isso, porque essa é a parte funcional e tem a parte de tu trabalhar junto com a comunidade, porque a comunidade não está errada. Daqui a pouco está beirando o caos para eles, tanto nas informações que chegam às pessoas. E elas, de certa forma, também fazem daquilo que recebem enquanto informação, replicam também, né?
E aí chega um momento de tu dar a informação, de certa forma, tranquilizadora. E muitas vezes, em algum momento, óbvio que não é da parte dos bombeiros, mas muitas vezes isso não foi usado corretamente por algumas pessoas que não vem ao caso a gente pontuar, mas que propagaram também o caos. E é como é importante, exatamente isso que você estava falando. A gente ter tentar passar para as pessoas uma tranquilidade, não uma falsa tranquilidade, mas algo que está acontecendo e que vai ser solucionado, mas óbvio que depende também de outros fatores, né, para que as coisas. Sim. A questão é que situações complexas, às vezes as pessoas vão emitir uma opinião sem elas ter a dimensão, né, de todas as partes do todo. Nós, como Corpo de Bombeiros que estávamos atuando lá, em alguns momentos fomos procurados e ouvidos, né, e eu posso dizer isso, até agradecer, porque em nenhum momento eu vi uma crítica à nossa atuação. Não. Justamente as pessoas que nos procuraram, a gente explicou a complexidade daquilo. Primeiro que não era um silo tradicional, era um silo de concreto antigo, difícil de se acessar, com uma pequena abertura, com uma quantidade razoável de grãos ali dentro, que virou num óleo. Com particular, né, comandante? Particular, obviamente, com uma certa dificuldade de contato com os representantes da empresa, e que as nossas técnicas de combate a incêndio, que envolvem um resfriamento, que envolvem um abafamento, não surtiram um efeito, né, na parte profunda, né? Na parte superficial ali do primeiro para o segundo dia a gente conseguiu extinguir. Entretanto, quanto mais se jogava água, mais aquela água escorria, né, podendo ocasionar daqui a pouco um dano ambiental na volta, né? Também tinha uma reclamação dos moradores de que a fumaça subia e depois descia por causa da água. Então, nós mesmos estávamos aprendendo com a ocorrência e chegou um momento que a gente percebeu que, como não envolvia uma questão só de combate a incêndio, precisaria, né? E sempre tivemos essa interlocução com Defesa Civil, com o município, até mesmo com o Ministério Público, que no momento foi chamado ali pelo Poder Legislativo. O próprio Legislativo nos procurou para saber da situação, e os moradores das redondezas, né? E felizmente, né, conseguimos, né, com essa soma de forças aí, resolver, mas foi complexo, talvez uma das situações mais complexas que a gente pegou. Chegamos a cogitar, eu cheguei a cogitar, tentar jogar algum material lá por cima, e seria difícil também. Sim. Enfim. Pela altura, né, até porque não tinha como tu jogar lá de cima, lá, levar um concreto, digamos assim. Sim, mas tem também a outra questão, né? Talvez o maior interessado em resolver aquela situação deveria ser a própria empresa, né? E a empresa, pelo menos conosco, não teve essa interlocução direta. E aí entra a seguinte situação: o incêndio está resolvido. Todo o resto eu vou intervir numa propriedade privada, daqui a pouco podendo causar um dano, né? Se eu tentasse acessar aquele silo, quebrando ele de alguma forma, além do risco para minha equipe e para a segurança dos que estão na volta, eu estaria depredando um patrimônio particular, né? Então, se não fosse da forma como foi, com todos numa mesa ali debatendo, talvez não tivesse uma solução. Cara, porque tende muitas vezes as pessoas a minimizar. Não, porque façam isso, tá tudo resolvido, sim, mas para fazer isso tem o CPF de alguém lá que vai estar lá em jogo, que vai lá, vamos derrubar, e não, então derruba lá, os bombeiros derrubam lá junto com a secretaria e tal. Mas quem é que vai laudar? Um prédio de quantos anos, concreto, e se aquilo desaba? Podemos falar, até porque não sei se tá, mas teve 2 episódios desse. Não tem problema. Teve 2 episódios para demonstrar essa complexidade. Um bombeiro me procurou, né, uma semana após o início do evento, e disse: Elisandro, temos que resolver. Coronel, temos que resolver isso aí. Eu sou morador das redondezas, não dá para aguentar. Eu disse: ok, qual é a solução? E aí ele disse: pois não tem solução. E aí, num segundo momento, numa reunião com a Secretaria de Meio Ambiente, havia um técnico, né, um engenheiro, que disse: olha, eu acredito que dá para acessar o silo, nós podemos lá abrir algumas aberturas, mas eu não assino. E aí ele disse: pô, tu é um engenheiro, mas tu disse que não tem essa segurança, sabe? Entendeu? Então era complexo mesmo. Claro. Mas enfim. Problemas iguais a esses, comandante, óbvio que esse foi inédito, digamos assim, porque em virtude da peculiaridade do todo,
Mas o senhor já falou que as maiores ações chamadas são em função de acidentes, digamos Sim. assim, né? É o que a gente vê. Eu também estou com a Defesa Civil aqui embaixo, então a gente, né, é constante isso. Mas fora esse atendimento ali, tem algum evento de alguma casa que pega fogo, alguma coisa assim? Sim. Nós tivemos, perdão. Esse não, eu só queria complementar esses acidentes de casa, de fogo. O que em tese mais qual é o descuido maior que leva essas casas a pegarem fogo? Acho que o comandante operacional é a melhor pessoa para responder. Não que eu não. Acho que nós vamos responder a mesma coisa. Os incêndios, principalmente em residências, né, podem ser por diversas causas. Pode ser por negligência, pode ser por sobrecarga elétrica, Ah, tem isso. mas os incêndios que atendidos, muitas vezes a gente não sabe as causas também. Pode ser causas criminosas, com a intenção de colocar o fogo, de ocasionar o incêndio, mas as causas podem ser as mais variadas, né? Já pegamos casos de incêndio em que foi deixado um notebook num sofá carregando e a família saiu para ir na igreja Uhum. Explodiu ele. e deu um superaquecimento e iniciou o incêndio. Então, pode ser, tem ocorrência de incêndios em decorrência de lareiras, aquecedores. Agora, sim, período de inverno, né? Tivemos, né, nesse mês um incêndio ali por causa de uma lareira. Isso. O que que acontece? A gente não trabalha ainda, né, com a parte de perícia para identificar, né, de onde surgiu. A gente sabe empiricamente algumas coisas, muitas vezes as próprias pessoas relatam, né, principalmente quando tem um indício de ser criminoso, né, ou quando foi algum tipo de negligência ali, as pessoas dizem, ah, meu filho ficou sozinho, caiu uma vela. Mas assim, pela experiência prática, problemas com eletricidade, né, problema de aquecimento, de falta de avaliação da rede elétrica. E no inverno, essa questão de lareiras, aquecedores, aí são muito comuns. Velas, né? Até algo interessante é que as casas mais antigas, né, elas tinham uma rede elétrica para as tecnologias, para os elétrons da época. E hoje, no passar dos anos, com a evolução tecnológica, há muitos eletrodomésticos que exigem um consumo de energia muito maior, sendo que a rede elétrica não tem capacidade para suportar todos esses equipamentos. Então, muitas vezes ocorre, em decorrência disso, a rede elétrica ela não é adequada para a quantidade de eletrodomésticos, equipamentos, e também o uso de extensões, T's ali, na mesma tomada, 5, 6 aparelhos ali. 5, 6 aparelhos numa tomada só. Sim. Então, os acidentes eles podem ocorrer de diversas formas, né? O fio da rede alta, da rede é a 6, fio 6 milímetros, acho que é, né? Depende, deveria ser 6, por exemplo, eu sei porque no apartamento em que eu comprei lá em Santa Maria, eles instalaram um fio menor, e aí deveria ser o 6, começou a cair o juntor ali, a chave, e aí eu descobri que tinha instalado um fio menor. Imagina, na casa do bombeiro começa a ver fogo. Mas enfim, só que muitas vezes as instalações antigas não são feitas com essa casa de ferreiro, espeto de pau. Exatamente. Mas resolvemos. Mas basicamente é isso que acontece. Às vezes um fio um fio que deveria ser um mais grosso, com 1 milímetro maior, é um fio menor. E aí acontece exatamente isso que o senhor estava falando, né? É uma sobrecarga, é ar-condicionado, é chuveiro, é a chapinha, é o secador. Isso sobrecarrega realmente. E aí a primeira pessoa que te leva para chamar, os bombeiros. Os bombeiros. E a gente é obcecado, digamos assim, por disseminar, né, a ideia de se prevenir. Porque quando a gente conhece, como a gente conhece a questão do incêndio, é muito rápido. Sim. Se a pessoa identificou, significa que ela já está numa fase, nós dividimos em 4 fases o incêndio, né? Está passando uma fase inicial para desenvolvimento. Se ela entrar em fase de desenvolvimento, por desenvolvimento completo, eu tenho um tempo muito curto para combater. Sim. No momento em que ela entrou em desenvolvimento completo, eu perdi, pelo menos, os bens que tem ali. E o que mata, muitas vezes, não é o fogo, é a fumaça. Então, as pessoas, né, se deixar passar dessa fase, estão correndo um sério risco à vida. A fumaça, vamos lá, tá no incêndio, eu acho que isso vai ser legal, até a gente vamos fazer um corte disso. Incêndio, onde começou o incêndio, o que a pessoa tem que fazer? Primeiro, bom,
vou sair, mas a fumaça ela tende a baixar Isso. e tu tem que se rastejar. Como é que é isso? A gente trata, né, como capa térmica essa fumaça, né, e ela vai realmente descendo. A gente faz simulações em container da parte de combate, né, e vai se tornando mais densa, mais escura, né, dependendo do material que tá sendo queimado. Então, se a pessoa tivesse o conhecimento como a gente tem e conseguisse entender que está numa fase inicial de desenvolvimento e tivesse alguma maneira de combater aquele incêndio, ela até poderia nessa fase inicial, né? Ou uma pessoa, mesmo que leiga, com um extintor, conseguiria combater. Quando parte para a fase de desenvolvimento, que a capa térmica vai se tornando maior e baixando, a pessoa, né, tem que sair, né? A fumaça ela tem algumas características, entre elas que ela é quente, né? Ela é tóxica. Vai ter queimando. Exatamente, opaca, né? E a pessoa vai ter que sair fora daquele ambiente. Diminuir a silhueta, colocar algum um pano úmido na boca e tentar sair E sair do local e também evitar querer voltar até o local, pegar algum objeto, algum documento. Geralmente não volta. Né? Basicamente, então, nesses momentos, e agora a gente já vamos entrar num assunto que eu acho que é bem bacana de um projeto que vocês estão começando, eu acho que é com o Sargento Mário. Sargento Mário, né, que está à frente do Bombeiro Mirim. Esse momento que tu tá no incêndio, que tá lá na fase inicial, como eu acho que em tudo na vida, o básico, óbvio, tu tem que ter um pouco de instruções, mas eu acho que o básico é tu manter a calma e tu conseguir montar um organograma na tua cabeça, óbvio que muito rápido isso, para te saber se mexer. E eu acho que é aí que as pessoas se perdem, nesse momento que tu tá na angústia, tu tá na loucura, tu acaba se perdendo. Isso. Do momento em que a pessoa está com uma situação de estresse, a tendência dela é não conseguir raciocinar, né? Isso acontece se você sofre um acidente, né? Você sai, onde você está numa situação de incêndio, que é algo que muito poucas pessoas têm contato direto, e muitas vezes isso, quando você está na água e tem alguma dificuldade, é a diferença entre, né, sobreviver ou não. Sim. Então, esse projeto, além dessa questão da fazer a criança, né, disseminar a cultura da prevenção e também entender e reagir positivamente a uma situação difícil, tem como objetivo trazer mais outras coisas, noções de cidadania, né, trazer para dentro de uma instituição militar, daqui a pouco criar nela o desejo de se tornar um bombeiro, se tornar um policial, fazer um Tiradentes. Sim. Então é um projeto muito bacana. O senhor sabe que como eu tô aqui embaixo, então tem coisas que eu vejo seguidamente, e me arremete à minha infância, porque como, volta e meia, volto a dizer de novo, como é querida a instituição Bombeiros, quando tu é pequeno, qual é o carrinho que tu tem primeiro lá, o caminhãozinho? É um caminhãozinho de bombeiro, tu quer ir lá pagar a coisa lá, sempre, não tem uma criança que pelo menos na nossa infância, agora mudou bastante, mas que é o bombeiro, que é um caminhãozinho de bombeiro. E esses dias eu tô aqui embaixo ali, chega uma senhora com filho, e volta e meia eles chegam na sala. Porque ali era o administrativo, né? E eles queriam. Eu posso tirar uma foto com o senhor? Eu digo, os bombeiros, a criança pedindo. Aí tava o Anderson no fundo, né? Daí ele disse, não, passa lá pro pessoal. Diz, olha, o pessoal tá aqui do lado, aqui, coisa. Aí foram lá. Então, como é vivo nas crianças esse sentimento. E esse programa, agora, antes, eu vou deixar no ar aí, vamos fazer um cortezinho. Mas antes da gente fazer esse corte, eu gostaria de conversar mais sobre esse programa, porque é um programa tão legal que tu tá incutindo cidadania nas crianças. E, consequentemente, essas crianças vão levar para casa, certamente. E essas crianças também correm-se um baita risco, positivamente, de fazer com que os pais mudem também, muitas vezes, de opinião, ou visualizar de uma forma diferente até a própria tomada. Porque o filho vai lá dizer sei lá, com 10 anos, dizer, pai, essa tomada dele não tá legal. De repente ele se sinta, né, um pouco mais... Mas antes disso, eu gostaria de justificar para vocês o porquê que eu estou com essa camiseta. SOS Agro RS é um programa, é uma batalha que está sendo quase que a revolução farroupilha, né, novamente.
junto lá em Brasília, com o Congresso Nacional, com o presidente da República, tentando fazer com que eles sintam a necessidade da securitização. Já víamos a nossa classe do agro vem há um bom tempo já levando alguns revés com as suas plantas, com o gado, com as percas, e aí eu acho que engloba todo mundo, mesmo aquela pessoa que não seja tão carnívora, ou que não tenha uma visão tão grande sobre o agro positivamente, porque de alguma forma ou de outra, essa pessoa está se beneficiando. Seja com o ovo cozido que tu vai fazer, e que tu não como carne, mas eu como ovo. A proteína que essa galinha vai comer é soja e milho. O algodão, que quando a senhora deita no seu travesseiro, encosta para dormir, é feito de algodão. Esse algodão sai da produção do agro. Então, tudo gira o agro, e eu acho que nós, enquanto sociedade, temos que comprar essa batalha, temos que dizer sim, estamos junto com vocês, porque o agro é tu, é eu, é a senhora, é todo mundo. Nós todos, de alguma forma ou de outra, nos beneficiamos do agro. Então, não é para mim dizer para o fulano comprar uma caminhonete mais, não, eles não estão pedindo isso. Eles estão pedindo para poder plantar. Tem gente que nem isso vai conseguir fazer. Lembramos agora há pouco que nós viemos de uma enchente terrível ano passado, e agora essas chuvas que aconteceram semana passada, muitas pessoas tinham preparado já a terra para plantar, e já endividadas, já vinham com a corda no pescoço. Essa chuva lavou tudo. Você foi semente de trigo, você foi o trigo que já estava plantado, com essa geada que deu, muito se foi. Então eu acho que a gente tem que ter levar esse debate, ampliar esse debate para outras camadas da sociedade, para que junto a gente consiga sensibilizar o país, que o nosso Rio Grande do Sul precisa urgentemente da ajuda. Vamos abrir mão do fundão eleitoral? O fundão, para que serve? Se eu quero me candidatar, eu pego o meu dinheiro e vou lá e arco as minhas dívidas. Se eu não tenho condições de me candidatar, eu não concorro. Por que eu tenho que pegar do fundo partidário um recurso para fazer a minha campanha? Eu acho que isso é um grande debate que tem que ser levado ao Congresso, aos 4 cantos do nosso país, para que a gente possa ter daqui a pouco o nosso produtor rural, né, com a corda um pouquinho mais frouxa. Não estão pedindo anistia, e eu acho ainda que deveria ter. O nosso país, um país extremamente agrícola, eu não fujo da opinião, nosso país extremamente agrícola, nós deveríamos ter subsídio no agro, tanto na agricultura quanto na pecuária. Desculpa, o que é o subsídio? Países como Estados Unidos, países como Europa, França, Alemanha, eles subsidiam o produtor rural quando se tem uma seca. Aí entra o governo e banca. Por quê? Para a gente não pegar não pegar o trigo que vem da Argentina, para a gente valorizar o nosso trigo que está aqui plantado pelo nosso produtor de Catuípe, produtor de Joia, produtor de Ijuí, produtor de Augusto Pestana. Essas pessoas que trabalham diariamente, eles merecem que o nosso trigo seja comercializado aqui no Rio Grande do Sul, aqui no país. E temos o excedente, porque o nosso arroz não seja trazido lá da Tailândia, que a gente consiga pegar o nosso arroz da nossa fronteira oeste aqui, que é altamente produtora do arroz irrigado. Então esse fica o nosso alerta, essa camiseta vai ser vestida semanalmente, toda semana eu vou estar com essa camiseta. Um abraço para Grazi Camargo, produtora rural lá de Cachoeiro do Sul, a quem me mandou essa camiseta e veio pelas mãos do Luiz Gustavo, aqui da nossa querida Joia. Então fica o lembrete, fica o nosso alô aqui, fiz um parênteses aqui, comandante, capitão, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema que é importantíssimo. E agora, para a gente dar sequência ainda, eu vou terminar, se eu conseguir, de falar dos nossos patrocinadores. Pedreira Paim, parceira nossa, que está nos apoiando nesse episódio, em tantos outros aí, desde o primeiro episódio. Pedreira Paim é nossa parceira. Maristela Slongo, que está fazendo um trabalho fantástico, está com uma clínica sensacional de estética aqui, ó, para as patroas, levar as patroas ali, ó.
Tá? Não é só a gente dar uma caixa de bombom lá e um buquê de rosa, não. As gurias hoje estão modernas, querem ficar cada vez mais bonitas. E para nós também, né? Para nós também, aquele pé de galinha, aquela coisinha ali. Ainda a gente não fala muito, se faz, não comenta. Mas, cara, se é pra gente ficar legal, ficar bem, ficar legal para nossa patroa, eu acho que tá legal. E principalmente para nós mesmos, né? Maristela Long, Clínica Sierakoski, do Jorge Sierakoski, da Isane Brandão, Mundial FM, Shields Beer, que é mais, HZ Olhar Digital, Empório Imóveis em Juí, Hospital de Clínica, Center Móveis, Franco Persianos, abraço Agatha, ficou legal o papel de parede de vocês lá, eu não te dei o feedback ainda no telefone, mas estou te dizendo aqui, para todo mundo vir, sessão de primeira, o trabalho de vocês é top. Então fica um alô aí para quem quiser colocar persianas ou papel de paredes, corre ali na Baixada da Coronel Dico, com o Poço Cavalinho, se eu não me engano, ali, Franco Persianas, em diagonal com a UFA, corre ali que, ó, trabalho de primeiro. Dito isso, projeto Bombeiro Mirim, parabéns ao Sargento Mário, que está à frente desse trabalho aí, mas que engloba toda a corporação, né? Isso, é um projeto muito bacana, né? Eu já tinha experiência com esse projeto e sei que aqui em Juí teve há alguns anos o Bombeiro Mirim. Então desafiei aí a equipe a gente a retomar o projeto e compraram a ideia e estão aí as crianças vindo aos sábados pela manhã no quartel. A gente já trabalha com crianças, né? Trabalha o bombeiro na escola há bastante tempo, né? Tem simulados de evacuação, tem o de abandono escolar, o bombeiro na escola, que são palestras da Lei Lucas para os professores, mas esse formato da Lei Lucas. Por que Lei Lucas? Lei Lucas é por causa do menino que faleceu numa situação em alguma escola, e aí foi criada essa lei obrigando a ter o treinamento. Ah, perfeito. E aí, então as escolas nos procuram, a gente vai à escola dar o treinamento de atendimento pré-hospitalar. Muitas escolas, comandante? Muitas escolas procuram? Sim, semanalmente tem escolas nos mandando ofício aqui pedindo. Que legal. E aí, tanto municipal quanto estadual. Sim. Particular, hein? Particular também, só a particular a gente atende, aí entra numa questão de, como é um serviço não emergencial nosso, quando é particular a gente até pode fazer, dentro das nossas possibilidades, mediante uma taxa que vai para o fundo do bombeiro. Ótimo. É cobrado um valor. Mas como a gente não tem uma equipe muito grande, também não consigo atender todos. Não poderia, por exemplo, treinar todas as escolas. Sim. Quando é escolas públicas a gente faz, não tem custo algum. E o Bombeiro Mirim é o formato de que a criança vem para dentro do quartel. Então a gente tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, já queremos agradecer ao secretário, né, que fornece o lanche para as crianças, com 2 empresas que forneceram os abrigos para as crianças. Podemos citar? Claro. Tá bom. O Sicredi. Gratuitamente. Gratuitamente. Ah, tem que citar. A Seriluz e o Sicredi, assim que nós apresentamos o projeto para eles, já se comprometeram, né? As crianças têm um abrigo, né, completo, excelente o abrigo, e aí veio aqui tem noções de atendimento pré-hospitalar, prevenção a acidentes domésticos, noções de ordem unida. O CISESC passou uma instrução que os pais adoraram, né? Nós amarrações. Pá, esse do nó eu ia gostar também. Isso aí. E as crianças chegaram em casa já fazendo um balanço de... E ensinamos um nó, que é o Volta do Fiel, né? Volta do Fiel, o nome do nó. As crianças faziam um nó numa extremidade da corda e na outra extremidade também, e viravam um balanço. E as crianças chegaram em casa e começaram a fazer. E os pais agradeceram, né? Que estavam felizes que os filhos estavam mostrando alguma habilidade. Aprenderam um nó. Era aquilo que a gente estava falando. Esse grande projeto que vocês estão à frente, propiciando para as crianças, de certa forma está propiciando para os pais também, né? Porque é uma reeducação, é uma educação nas crianças e uma reeducação dos adultos. Sim, se o senhor me permite, até algumas experiências que nós temos, que é, por muitos anos o Corpo de Bombeiros e as escolas, que é o projeto Bombeiro na Escola. Sim. E histórias que escutamos, tipo, as crianças aprendiam prevenções de acidentes, seja o uso do cinto, e as crianças em casa cobrando o uso do cinto dos pais. Olha. Ou alguma outra situação de estar utilizando muitos elétrons na mesa tomada também. Sim. Coisas simples. Coisas simples.
que elas aprendem e em casa elas repassam. Olha E só. tivemos um grande exemplo que foi na região de Três Passos, né? Que um aluno do Bombeiro Mirim lá salvou a filha pequena de um engasgo com um procedimento da irmã, Olha. Isso. da irmã. Que com- parece simples, mas não era. Era É. a hora do pavor. Sim, exatamente. Não, a própria mãe relata, né? Ela disse, a minha filha tava engasgada e eu não travei, não soube o que fazer. Sim. E o menino, que era aluno do Bombeiro Mirim, lá de Três Passos, pegou e tomou a frente e salvou a vida da irmã dele. Olha. Então, inclusive tá no nosso Instagram aí, no @cbm. Que é muito Deus forte a BR. rede, né? Diga-se É, de passagem, né? Nós, muito pelo trabalho do irmão desse rapaz aqui, o Soldado Cizeschi, que é um entusiasta dessa questão do audiovisual, então ele, por vontade dele, gravava algumas ocorrências, edita muito bem também, e nos provocou a Ele que faz as edições. tudo, Sim. Olha aí. tudo. E muitas vezes não, sempre com equipamentos dele, né? A corporação até tem alguns equipamentos, mas ele tem os dele, que são de excelente qualidade. E aí ele acabou divulgando, né, nas nossas redes, e isso impulsionou bastante. E claro, daí a gente tem uma certa responsabilidade. Hoje eu tenho 18 mil seguidores, 200. 200 mil? 18.200. 18.200, então são pessoas do mundo inteiro, né, que estão nos ouvindo ali. Tudo orgânico, né? Nada. Tudo orgânico, não, nada pago. Chegou um ponto que porque assim, quando o material é muito bom, a gente manda pro do comando, que tem 170, 180 mil seguidores, né? Então a gente não vai competir com o comando. Mas chegou um ponto que o nosso, dentre os 13 batalhões, mais o BBS era o top. E assim, tem muita gente que está nos seguindo justamente pelos vídeos ali, Sim. que a gente vê, né, que é de fora do país, que não está seguindo. Sim. São vídeos ali que viralizam, tem um conteúdo que mostra em primeira pessoa o trabalho do bombeiro, que muitas vezes se utiliza uma câmera no capacete que mostra a imagem ali, o que o bombeiro vê, seja numa situação de incêndio. Jesus, uma... O Soldado Cizeschi, que tem a própria dele, que utiliza. Me diz uma coisa, isso é de família, esse sentimento para entrar na corporação, esse amor pelo Corpo de Bombeiros? Não, Você espelhou em ti, ele? ele no caso sim, mas eu não tive nenhum membro da família que já era bombeiro. Foi algo que em 2012 apareceu a possibilidade de fazer o concurso para soldado do Corpo de Bombeiros. E depois que eu ingressei, eu vi que era isso que eu queria, foi algo que eu me identifiquei, que eu vivia a profissão. E com o passar dos anos ali, meu irmão me acompanhando até a primeira GoPro que eu dei para ele foi que eu comprei para mim em 2015 para gravar as ocorrências. Ele gostava já da atividade, daí em 2018, quando saiu o edital, ele fez o concurso, passou, fez o curso de formação em 2022. Agora? É recente. Faz pouco tempo ele está na instituição. É o Mas- caçula. É o caçula, e foi por influência minha, com certeza. Ele tá me acompanhando as minhas experiências que eu contava para ele, as ocorrências, vídeos que eu mostrava para ele, foi algo que ele também se motivou e quis também entrar para a corporação. E o pai e a mãe ficam loucos? Sim, Filho deve ficar- orgulhosos. Orgulhosos? É? E não ficam com medo, a mãe principalmente? Ah, meu filho! A mãe no início, sim, mas hoje ela tá mais... Tá mais tranquilo, sabe que os guris são bons. São dedicados demais, ó, ambos, né? Comandante, quantos anos mais à frente do... Eu estou há quase 2 anos aqui em Ijuí, né? Eu tenho 27 anos de serviço, então em tese eu poderia, né, pedir reserva daqui uns 4 anos. Eu confesso que a minha formação, eu tenho uma dupla formação, né? Eu tenho uma parte de engenharia civil e tenho a graduação em direito. E eu fiz toda a formação pensando nessa área do direito. Sempre gostei, né? Muitas pessoas disseram, não, eu fiz direito para sair oficial. Não, eu fiz direito porque eu queria muito direito e pôr uma cara de para oficial. Advogar. Alguma coisa na área do direito, não necessariamente o advogar. Então essa é uma decisão que eu vou ter que tomar assim que encerrar meu tempo, se eu vou realmente sair, pegar lá minha OAB e advogar, ou fazer algum outro concurso na área, ou se eu vou continuar porque eu gosto muito do que eu faço, né? Eu Mas posso à ficar frente mais do 13 anos. Comando? Eu posso ficar mais 13 anos. À frente do comando aqui, depende do meu comandante geral, né? Pode, permite Pode. que possa ficar mais um...
Não, eu posso ficar ou mais os 13 anos aqui, ou pode ser que mês que vem ele olhe a entrevista e diga, olha, o Elisandro, acho que é bom, a gente corta, então. o Elisandro é bom, mas é bom para servir aqui em Porto Alegre. Então, Mas não tem período para estar à frente como comandante? não, ali tem o galeria de ex-comandantes, tem comandantes que ficaram 10 anos, assim, né? Tem comandante que ficou menos de um ano, né? Por convite para ir para outro local, assim, Mas já tem um montão de gente já me disse que Juí é uma cidade maravilhosa e quem vem para cá, esse cara não quer sair. Não, por mim, eu tinha um compromisso, me disseram, porque muitas vezes os comandantes que passavam por aqui eram de outras regiões. Eu sou da região, eu sou de Santo Augusto. Santo Augusto, né? Então eu não tenho interesse em sair da região. Obviamente, nós somos militares, se houver Claro. um pedido ou uma determinação, a gente assume outra função. Mas gosto muito de Juí, acho que a gente tem a contribuir, né, fazendo um balanço desses 2 anos. Nós pegamos um jogo meio que ganha, assim, uma equipe extremamente qualificada, né, comprometida, mas conseguimos agregar, né, na questão dos projetos sociais, como o meu Mirim, na questão dessa utilização maior da parte de comunicação via redes, a melhoria até nos processos. Viu? Sim. Talvez, e fazendo uma análise assim, talvez se eu não estivesse aqui, não estivéssemos tão próximos, justamente, e talvez se o amigo não estivesse também na Defesa Civil, não teria acontecido. Porque se for ver lá no artigo 144 da Constituição, quando fala em Corpo de Bombeiros, ele diz aos corpos de bombeiro incumbe as ações de defesa civil. É a única atividade dentre todas, não fala nem em prevenção e combate a incêndios, fala em ações de defesa civil. Então significa que o Constituinte, lá em 88, ele disse o quê? Não, bombeiro e defesa civil tem tudo a ver. Então, por mais que a defesa civil seja vinculada ao município e o corpo de bombeiros seja vinculado ao estado, né, como não tem uma coordenadoria regional aqui, eu vejo como muito válido essa proximidade. Né, só fazendo uma propaganda do nosso trabalho, isso que aconteceu nos últimos meses aí, juntamente com o meio ambiente, ter um mapeamento de risco, a gente conversar sobre, atuar nessas grandes ocorrências, isso é extremamente positivo para a população. A gente não faz propaganda disso, mas a população se beneficia, né? Eles sentem, né? Eles sentem. Acredito que sim. Sim, sabe? Mas que bom, que bom. Capitão, mais algo que a gente não falou, comandante, a gente tá chegando aqui em quase 1 hora. Nossa. Voa o tempo. Quando a gente começa a ficar mais acomodado para conversar, acabou. Tem muito assunto, né? Muito assunto. E a gente teria muito mais ainda, né? Isso que a gente não começou a puxar todo o tempo que vocês passaram, porque são quantos anos de carreira do senhor? 22 na instituição e mais um tempo fora, 27. 13 anos. 13 anos. É chão, né? É chão. Tem bastante. É chão. Então, quantas histórias passaram por vocês? Quantas vitórias e às vezes quantas derrotas também, porque o nosso crescimento não é feito só de vitórias, né? Sim, de derrotas também, às vezes. No próprio trabalho, em algumas questões que a gente gostaria que fosse de uma forma e não acontece. Enfim, mas vocês são exatos. Se existe um cidadão que é talhado para essas situações, é os bombeiros. É sem falsa modéstia, não estou rasgando cedo aqui, mas realmente é o que a gente vê de fora. E hoje, como eu estava lhe dizendo, eu hoje não estou do outro lado do balcão, mas estou numa parte do balcão que é um pouco mais próximo dos bombeiros, e a gente se sensibiliza, começa a ver de uma forma aquilo que parecia ser muito tecnocrata, mas para que isso? Hoje tu vê que é fundamental. Dito muito exemplo, falando sobre algo que aconteceu na praça um tempo atrás, eu não vou citar, né, com qual era o evento, mas faltou o PPCI desse evento e não saiu. No início, mas será que não é preciosismo dos bombeiros? Porque isso aqui, toda aquela galera lá esperando, e tu vê hoje que não, porque quem é que vai colocar em jogo? Se acontece qualquer coisa, que normalmente, como o senhor disse, que não acontece, mas isso acontece. A gente, eu digo assim, eu tento trabalhar com fé, mas com os olhos bem abertos, né? Eu fiquei esses 8 anos na parte de prevenção numa região
conhecida por uma grande tragédia, e eu dizia que em qualquer lugar do estado poderia acontecer novamente, menos em Santa Maria, né? Mortes derivadas de incêndios, principalmente em boates. Mas justamente por essa experiência de vida, acidentes acontecem, e não é só num local de reunião de público. Tem casos em que era uma pessoa manipulando um equipamento ali e aconteceu um acidente, ou por choque elétrico. E muitas vezes, quando acontece isso, a gente se pensa, o que poderia ser feito diferente? Sim. Não que a gente trabalhe com medo, a gente não vai, não, então não pode mais fazer nada porque alguém pode sofrer um incidente. Mas a gente tem que ter esse horário de cuidado. Nós conversamos lá no início que o bombeiro é uma instituição reconhecida internacionalmente, né, com uma grande credibilidade. As pessoas acreditam no bombeiro. Isso a gente enxerga como uma grande responsabilidade. Então, quando a gente cola o nome do Corpo de Bombeiros em alguma coisa, né, é algo que a gente acredita mesmo. Justamente porque se der problema, né, as pessoas vão dizer, mas eles são os técnicos na área e eles deixaram isso acontecer. Como que foi que eles deixaram? Exato. Então, assim, acontecem incidentes assim, eu passei por, no mínimo, 13 episódios que causam desgaste quando você... né, eu tive que tomar uma medida e encerrar uma formatura de direito à meia-noite porque estava desplacando o teto de um local lá e tinha ferido uma pessoa. E aí, com convidados de fora do estado, entendeu? Aí eu, como indivíduo, eu pensando, poxa, eu vou estragar a festa das pessoas, mas e se não interditar? Então a gente toma algumas medidas, chama a comissão de formatura, vem junto, verifica, olha, tu também está testando que está perigoso, tu não acha melhor encerrar, sabe? Justamente para não ser aquela coisa, né? Não vai acontecer, Sim. porque eu quero. Para a pessoa entender que é pelo cuidado para com ela. Mas a gente passa por isso. E o SESC com certeza tem N outras experiências, né? Maiores até que as minhas na parte operacional, e vai atestar isso também. Claro. Mais alguma coisa? Quer dar um recado para a família? Alguma coisa que a gente não falou? Gostaria de pontuar? Agradecemos ao convite, Jandir. É muito bom estar aqui falando um pouco das atividades do Corpo de Bombeiros, mostrando um pouco o nosso trabalho. E o Corpo de Bombeiros Militar de Juí está de portas abertas para a comunidade. Como falado anteriormente, as visitas de crianças são algo rotineiro. Todos os dias recebemos crianças que vêm naquela curiosidade, naquele sentimento, né? Do caminhãozinho de bombeiro em casa, de ver o caminhão, entrar no caminhão. Algo de grande gratidão para nós e ver, né? Sim. Que as crianças têm esse carinho pela função, pela profissão. E é algo que ocorre muitas vezes, até quando a gente fala, né? Vem a mãe e o pai junto, ou o tio trazendo a criança ali. Felicidade no rosto. Felicidade no rosto. Coloca o capacete na cabeça, tira uma foto. Que vai ficar para a vida. É algo muito bacana de ver. E muitos desses, né, que têm essa experiência, após na maioridade, se tornam bombeiros, né, que tem aquele sonho desde criança, quero ser bombeiro. E chega na vida adulta e se concretiza, realiza. Tudo que a gente é o senhor dos nossos pensamentos, né? Que de repente aquilo que a gente objetiva e pensa com força e com sinceridade, as coisas acontecem. Exatamente. Isso. Obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho mais sobre a nossa atividade. E ter essa parceria, né? Hoje, fisicamente, trabalhamos próximos aqui. Conte conosco aí no dia a dia. Obrigado. Eu, mais uma vez, agradeço o aceite de vocês e a recepção aqui nessa instituição que é tão querida no nosso município. Então, fica aqui, agora tu falando, Cisés, que tu vê como a gente vai falando o nome já fica fácil de falar, né? Cisés, que é essa questão de subir no caminhão. Eu me lembrando, eu me criei em São Gabriel, família do pai de lá, do tempo quando a gente era piá e saímos dar uma volta no caminhão, acho que no tempo da escola, alguma coisa assim que foi promovido. E a coisa como marca na gente. Então tu imagina uma criança dentro desse programa Bombeiro Mirim aí, o quanto é legal para eles aí. Então, os parabéns para vocês. Muito obrigado mais uma vez a vocês. Muito obrigado a vocês que estão em casa nos acompanhando. Uma ótima semana para todos e que a gente consiga chegar na próxima terça-feira de uma forma legal e que a gente consiga estar com saúde pleno para a gente poder continuar nossa caminhada e seguir aquilo que o
grande arquiteto do universo, nos propiciou, que é a vida, e a gente tem um compromisso enorme, cuidar dela da melhor forma possível, para a gente que possa cuidar dos outros, né? Mas primeiro, cuidamos da nossa vida, para a gente ficar bem da cabeça, bem do espírito, bem da saúde, para a gente poder ser o melhor possível para a sociedade. Forte abraço, uma ótima semana para todos, até terça-feira que vem. Tchau, tchau.